Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 6. Foi a mesma mensagem que eu ministrei ontem na igreja onde eu pastoreio, a Comunidade Missionária Igreja Alvorada. Se um dia você quiser fazer uma visita a nós, fique à vontade, você será bem-vindo em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 6. Versículo 54, versículo 54. João capítulo 6, versículo 54. Ministrei essa palavra ontem na igreja local onde eu pastoreio, hoje mais cedo no Arisson, e quero trazer aqui também para nós nesse dia. Diz assim, capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas também quero ler o 53, é bom ler o 53 para a gente entender. Em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Ontem eu ministrei a ceia do Senhor, e quem me dera se eu pudesse ministrar hoje de novo aos irmãos que estão aqui, ministrar o pão, o suco, que é um momento tão ímpar da igreja, um momento único da igreja, um momento de comunhão, de alegria, de vida, de paz, de bênção de Deus sobre o seu povo, onde a bênção, Deus ordena a bênção, a palavra do Senhor é clara em relação a isso. E aqui nós vemos uma passagem profunda acerca de quem é Jesus. Aqui ele se revela de uma maneira extraordinária. Assim como se revelou a Nicodemos, no particular no capítulo 3, assim como se revelou a mulher samaritana no capítulo 4, e agora, mais uma vez, se revela agora para os que estão ali, de maneira mas bem objetiva. Mas esta afirmação de Jesus veio por causa de uma pergunta que lhe foi feita. Se você for ler os versículos 30 e 31, você vai ver a indagação que aqueles homens fazem, os judeus fazem a Jesus. No versículo 30 e versículo 31, veja a pergunta que eles fazem a Jesus. Então lhe perguntaram quem é Jesus? Que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? O que farás para que nós creiamos em ti? Que tu és o Messias, que tu és o que foi separado por Deus. A pergunta, ela é bastante profunda e bastante direta. O que diferencia Jesus de José? O que diferenciava Jesus de Moisés? Sendo que esses dois têm uma tipologia messiânica. José, que tirou o seu povo da fome e o saciou no tempo de seca. Moisés, que o Senhor usa para tirá-los da terra do Egito. Da mesma forma como o Senhor Jesus tirou a nossa fome e nos saciou, e assim como o Senhor nos tirou da terra do Egito, para que nós tivéssemos vida nele, e nos está nos levando para Canaã. Mas o que diferencia Jesus de José? O que diferencia Jesus de Moisés? O que diferencia Jesus de Abraão, o pai Abraão? O que diferencia Jesus do rei Davi, de Salomão, de Jeremias, o profeta chorão, ou de Isaías, o profeta cujos lábios foram purificados? O que diferencia Jesus de Naum, de Abacuque, de Oséias, de Malaquias? O que diferencia Jesus do primeiro Adão até Malaquias? O que diferencia Jesus? Todos esses homens que eu citei estavam apontando para um que viria. O Adão imperfeito, já apontando para o Adão que viria, o perfeito.
que diferencia Jesus? Todos estes apontavam para o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tanto Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, os profetas, os reis. Em todo o Antigo Testamento, a sombra, os elementos que há no Antigo Testamento, apontando sempre para o Cordeiro, para o Filho de Deus, para o ungido que viria, porque todos esses homens que eu citei falharam. Adão falhou, Abraão falhou, Moisés errou, Davi falhou, Salomão nem se diga. Ah, Salomão, que adorou outros deuses. Sansão, que trocou a presença de Deus por uma mulher. Homens e mulheres que erraram, que falharam, mas todos estes apontando para aquele que era perfeito, que será perfeito, que sempre é perfeito. Todos os homens ao longo do tempo falharam e erraram. Mas aí há dezenas e centenas de profecias que apontavam, desde Gênesis capítulo 3, onde diz: da mulher viria a semente, essa semente pisaria, esmagaria a serpente. Também a profecia que diz que brilharia uma estrela, essa estrela seria o sinal do Salvador. Nós vemos profecias em Isaías. Um menino nasceu, um filho se vos deu, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em Salmos 22, que fala acerca das suas vestes repartidas, do seu sofrimento na cruz do Calvário, nós encontramos em Isaías 53, porque por suas feridas somos sarados. Profecias e mais profecias, ou sombras, que revelavam Jesus. E há 2000 anos atrás, na contramão de tudo aquilo que os homens pensavam, porque os homens pensavam que o Messias viria em uma carruagem, em uma família real. A família real da época era a família Herodianos, os Herodianos, né? A família de Herodes. Mas Jesus não veio da família de Herodes, dos tretarcas, né? Dos poderosos. Não vem numa mansão, não vem num lugar preparado, exclusivo para ele, com pompas de rei. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vem em Belém. Pequeno povoadinho, uma cidadezinha. A casa Belém significa a casa do pão. A casa, olha como que Deus trabalha, né? A casa do pão. De Belém vem o Salvador, o Senhor vem. 100% homem, 100% Deus. E aonde? Num estábulo. Uma manjedoura simples, juntinho, pertinho de animais. Já rejeitado na sua infância, não tinha nem lugar para... Fecharam-se todas as portas para Jesus. Mas havia uma porta aberta. Uma estrebaria. Ali Jesus está. Bebezinho. Os anjos anunciam aos pastores: paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores vêm até Jesus. Os simples. Vêm reis do Oriente. Reis do Oriente. Que sabiam das profecias dessa estrela. E quando essa estrela vem, eles vão e se dobram diante de Jesus e entregam ouro, incenso e mirra. Ouro
da realeza, incenso, adoração e mirra apontando para a sua morte. O ministério de Jesus. O seu nascimento já é sem igual, não há outro nascimento igual de Jesus. Um nascimento sem igual, concebido pelo poder do Espírito Santo. E Jesus vai crescendo tanto em graça quanto em conhecimento. Aos 12 anos de idade, indo a Jerusalém, se apresenta aos doutores da lei. E ao invés dos doutores da lei ensinarem Jesus, é Jesus que ensina os doutores da lei. E quando Maria e José saem da festa da Páscoa e vão voltar para casa, eles percebem, cadê Jesus? E Jesus fica desaparecido, entre aspas, durante 3 dias. E procuram Jesus aqui e lá. E quando vão encontrar, ele está no templo, ensinando os doutores da lei. Porque Jesus é a palavra encarnada de Deus. Jesus, aos 12 anos, estava dando um banho de ensino naqueles doutores. E quando perguntam para Jesus, e aí, Jesus? Onde tu que está aqui, Jesus? O que você está fazendo? Ué, não sabiam que eu estou a cuidar dos negócios do meu pai? O que Jesus está dizendo é: o meu prazer é estar na casa de Deus. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Me lembra aquele louvor. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ou aonde flui o amor. Jesus estava aonde o seu pai queria que ele estivesse. 3 dias escondido, também apontando para os 3 dias que ele ficaria morto, mas que voltaria, ressuscitaria, para assim fazer a vontade do Pai. Veja bem, depois dos 12 aos 30 anos, há um silêncio. Há um silêncio. Jesus está no centro da vontade de Deus, esperando que o momento chegue. Aos 30 anos, o momento chega. O start vem, o começo vem. Jesus vai até João Batista para que se cumpra a palavra. E João Batista fica até mesmo sem graça e diz: olha, na verdade o certo era que o Senhor me fizesse isso comigo, me batizasse, não eu. Eu não sou merecedor. E Jesus disse: faça isso para que se cumpra a palavra. Então, como exemplo, porque Jesus não tinha pecado nenhum e nunca teve pecado nenhum, ele tomou os nossos pecados, tomou sobre si. Então Jesus ali no Jordão, ele dá o exemplo e é batizado. E ali vem o Espírito Santo em forma de pomba. Aí vem a voz do Pai: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Naquele momento, se pudesse tirar uma fotografia, filmagem, nós vemos bem a Trindade revelada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma cena. E João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é Confúcio, não é Buda, não é Alá, não é Hare Krishna. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. O nome dele é Jesus. Jesus é o nome dele. Seu nascimento foi sem igual. O seu ministério foi sem igual. A confirmação do seu ministério, não há outro como dele. E Jesus começa a sua jornada. Aí em João, capítulo 2, nós encontramos a festa de Caná. Jesus estava ali festejando. E o vinho acaba. Eu não quero aqui entrar no mérito
Se era vinho alcoólico, não era alcoólico, isso, aquilo, não quero entrar nesse mérito. O que eu quero repetir o que está na Bíblia, o que está na palavra. Eu sei que acabou o vinho. Acabou o suco da videira. E agora, o que fazer? Acabou. E naquela época isso era sinônimo de maldição. Isso era sinônimo de que aquele casamento estaria começando sem alegria. Vem Maria e fala, Jesus, ó, acabou. E Jesus responde, o que eu tenho eu contigo, mulher? Porque Jesus não fazia o que vinha na cabeça dele. Jesus fazia a vontade do Pai. Ele ia onde o Pai falava que ele fosse. Tanto que Jesus foi guiado aonde? Para o deserto. Depois do batismo. Porque o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E só que antes de Caná, só quero voltar aqui no deserto, porque Adão e Eva caíram no jardim, mas Jesus venceu no deserto. Porque o diabo tentou usar a palavra distorcida, como tem muitos pregadores usando hoje, mas quem estava diante do diabo era a própria palavra. E contra a palavra não tem argumento. Jesus venceu o diabo no deserto. Agora voltando para o capítulo 2 de João, esse evangelho lindo que eu amo todos os outros, mas João tem um lugar especial no meu coração. Jesus, ele se compadece do pedido de Maria, ele se compadece do meu e do teu pedido, ele vai e transforma a água em vinho. E o mestre Sala falou, veja, geralmente dão o pior no final, o melhor no começo e o pior no final. Mas vocês guardaram o melhor para o final. Aquele casamento que estava começando mal, agora foi restaurado. Aquele casamento volta a ter alegria. Irmãos, você pode estar passando pelo que for, pelo deserto, pela aflição, pela angústia, pela escassez, mas se Jesus está, meu irmão, aonde você está, se Jesus está convidado, se Jesus ele está no teu coração, se Jesus está na tua vida, meu irmão, Ele vai prover, Ele vai te sustentar, Ele vai estar com você, aleluia! Olhe bem, hein? Olhe bem. Seu nascimento sem igual, a confirmação do seu ministério sem igual, transformando água em vinho. Aí você vai em João capítulo 3, Jesus se revela a Nicodemos, num dos textos mais lindos da Bíblia, aonde Jesus lembra da serpente que foi levantada no deserto, quando o povo estava murmurando e as serpentes vieram e picaram o povo, e depois feita uma serpente de bronze, e o povo olhava essa serpente que estava no madeiro e o povo era curado. Assim como a serpente foi levantada no deserto, também convém que o Filho do Homem seja levantado. Talvez você não entenda esse texto e fique, mas por que Jesus faz essa comparação? Porque da serpente veio o mal, mas também da serpente veio a cura, através do desígnio de Deus. Do homem, do primeiro Adão veio o pecado, mas do segundo Adão, que é Jesus, veio a redenção, entrou a salvação, fomos justificados. Que maravilha, hein? João capítulo 4, a mulher samaritana. Jesus vai até um povo que era rejeitado e se revela como Messias. João capítulo 5, você pode encontrar o paralítico de Betesda, 38 anos paralisado, e Jesus faz aquele homem levantar. Eu quero que você seja curado, e acabou. Pronto. Que milagre maravilhoso, que também é acompanhado de uma repreensão. Tome cuidado para que não te aconteça coisa pior. Água em vinho, se revela como Messias. Paralítico anda. Agora no capítulo 6, Jesus multiplica pães.
Mas nada disso ainda é suficiente para o povo. O povo ainda precisa de algo. Povo que precisa de um sinal. Nós queremos um sinal. Nada disso nos importa. Queremos mais um sinal. Igualzinho o povo de hoje. Não adianta a palavra, não adianta a Bíblia, não adianta o que está escrito. Quer mais um sinal. Quero mais um sinal. E aí sim, Jesus já começa respondendo. No versículo 32, que dá base para os outros versículos. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, porque o que o povo conhecia de pão do céu era o maná. Lembra do maná no deserto? Quando o povo estava lá com Moisés? O maná durava quanto tempo? O maná durava somente aquele dia. Se você guardasse o maná, o que ia acontecer com o maná? O maná apodrecia, cheirava mal. Por que acontecia isso? Deus mostrando que a sua provisão ela é diária e que nós devemos o quê? Esperar no Senhor. Submissão, obediência. O que Deus está falando é, não preciso guardar não. Eu, o Deus de hoje, sou o Deus de amanhã. Na verdade, o que Deus está dizendo também é, espere em mim hoje, espere em mim amanhã. É isso que Deus está falando, irmãos. E se guardasse, já era, apodrecia. O Senhor está se revelando agora, aquele maná passou. Aquele maná foi temporário. Aquele maná foi uma sombra. Agora tem um pão vivo que o Senhor mandou, que sou eu. O próprio Jesus que veio em Belém, a casa do pão. Ele era a providência de Deus para uma raça humana faminta, desesperada, perdida, afastada. Ele é o pão que sacia o vazio do homem. É por isso que hoje o homem está na pornografia, o homem está no adultério, o homem está no pecado, o homem está no erro, porque todo homem nesse mundo tem um vazio no seu coração, e esse vazio só pode ser preenchido com o pão do céu, que se chama Jesus. Ele disse, eu sou o verdadeiro pão. Aquele pão foi uma sombra, foi momentâneo, foi para aquele tempo, mas há um pão que o Senhor mandou e sou eu, que eu sou para hoje, para amanhã e para sempre. Jesus está contigo hoje, Jesus estará contigo amanhã. Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 6, não se preocupeis com o dia de amanhã. Em Mateus também, capítulo 6, diz, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. Se o Senhor tem cuidado delas, se elas têm valor para Deus, quanto mais vocês não têm diante do Senhor. O Senhor vos ama, o Senhor cuida de vocês. Na própria oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, dá-nos o pão necessário para o dia de hoje, dá-nos o pão de cada dia. Deus dá o pão de hoje, Deus vai prover o pão de amanhã, Deus vai sustentar, porque Ele prometeu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vim da casa do pão, eu vim da casa do oleiro, eu pertenço a Ele, eu sou dele. Aí os judeus perguntam, dá desse pão. E Jesus responde no versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus diz hoje mais uma vez, venha a mim, venha a mim, você que está com fome. Você não vai ter sua fome saciada pelas notícias, pelo contrário, quanto mais notícias você ler, mais desespero tomará conta do teu coração, mais incertezas virão. Nós vemos uma geração com sede, com fome, uma geração perdida, tentando procurar refúgio em plataformas digitais,
em TikTok, em Instagram. O povo tenta buscar a felicidade no sexo desenfreado, no sexo antes do casamento. As pessoas tentam buscar felicidade na cerveja, no álcool, no cigarro, na bebida, na maconha, na droga, na cocaína, na mentira, na ganância. Mas há um pão da vida que sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. Quem crê em mim, quem acredita em mim, jamais terá sede, porque aquele que o Filho liberta, ele verdadeiramente é livre. Aquele que o Filho realmente entra, meu irmão, a sua vida é transformada. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que vivia em pecado agora vai viver para Deus, vai viver para o Senhor, vai viver para o reino dele. Não vai ter fome do mundo, vai ter fome de Deus. Aquele que tentava preencher o vazio com coisas da vida, agora vai estar descansando no Senhor, satisfeito no Senhor, e satisfeito no momento da escassez, satisfeito no momento da tribulação, satisfeito no momento da perseguição, satisfeito no momento das vacas magras, satisfeito em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Você está satisfeito no Senhor hoje? Ou você só está satisfeito quando as coisas andam de acordo com o teu desejo? Quando as coisas andam conforme a tua vontade? Mas aqui está dizendo, ó, se você comer desse pão, se você crer nele, não terá nem mais fome nem sede. Agora que nós chegamos, aí Jesus continua falando sobre esse pão que desceu do céu. E aí nós chegamos no versículo 53 e no versículo 54. Em verdade vos digo, que se não comerem da carne do Filho do Homem, não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu fico imaginando, irmãos, quando os judeus ouviram isso, o espanto que eles tiveram. Como assim, com medo da carne? Beber desse sangue é canibalismo. Que negócio é esse? Dar uma mordida na carne dele? Sem dúvida nenhuma, para eles soa estranho para eles. Mas Jesus já estava apontando para o seu sacrifício. Jesus já estava apontando para aquilo que era o desígnio da sua vida, que era morrer na cruz por mim e por você. E aí que nós entendemos hoje a ceia. Hoje, para nós entendemos a ceia, que é o pão e é o suco, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Mas será que nós damos valor à ceia do Senhor? Aquilo que realmente representa? Nós discernimos o corpo de Cristo? Nós discernimos o sangue de Cristo? Podemos estar no corpo de Cristo sem deixar o sangue correr por nós, porque o sangue de Jesus não está parado. O sangue de Jesus não está coagulado. O sangue de Jesus está fluindo da cruz até os nossos dias. O sangue de Jesus está fluindo em nós, na sua igreja, no seu corpo. Jesus o cabeça e nós o corpo, e nesse corpo há muitos membros. Se o sangue não estiver fluindo no corpo, o que acontece quando o sangue não flui? Putrefa, apodrece. Tem que cortar. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Duas promessas aqui acerca de quem experimenta esse pão, para quem bebe desse sangue. O que quer dizer isso? Aquele que está em comunhão com Deus. Quem está em comunhão com o Filho, está em comunhão com o Pai. E se você está em comunhão com o Pai, se você faz parte do corpo de Cristo, se você está na igreja de Cristo, se você está em Jesus, se você obedece a Jesus, Ele te promete duas coisas: vida eterna e a ressurreição. E mais uma vez aqui, é por isso que não tem outra opção. Eu não estou pregando aqui
a igreja evangélica, não estou pregando aqui religião, ou estou pregando aqui Jesus. Jesus deixa claro que nele há salvação e que nele haverá ressurreição. Lembra de Lázaro no capítulo 11 de João, esse mesmo evangelho? O que ele diz para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Você pode até morrer hoje, ou alguma hora, se você não fizer parte da geração do arrebatamento, você vai morrer como eu vou morrer, como todos nós iremos morrer. Mas nós temos duas certezas. Duas certezas se você está em Jesus. Mesmo morto, se você está em Jesus, se você viveu essa vida em Jesus, se você participou da comunhão, se você fez parte da comunhão, quando digo fazer parte, é ter uma vida submetida a Jesus, obediente a Jesus, fiel a Jesus. Você está automaticamente ligado no corpo de Jesus. O sangue de Jesus flui sobre ti, te marcando, te fazendo viver nele. Você tem duas certezas: vida eterna e ressurreição. Você se encontrará com Jesus. É uma promessa que ele fez, que nenhum outro faz. Nenhum outro Deus na história, nenhuma outra figura na história prometeu morrer por você, perdoar as suas falhas, seus pecados e te dar vida eterna. Ninguém te prometeu isso. Somente o homem de Nazaré. Somente o homem das mãos furadas. Somente aquele que ressuscitou, sendo 100% homem e sendo 100% Deus. O seu nome é Jesus. Por isso, se você não entregou ainda a sua vida a Jesus, entregue hoje sua vida a Jesus. Ei, você que está me ouvindo, você que é amigo do Evangelho, entregue sua vida a Jesus hoje. Participe do seu corpo. Beba do cálice. Participe da igreja. Pastor, mas não está fácil. Quem disse que seria fácil? Nem Jesus disse que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você está afastado da igreja, volte hoje para Jesus. Retorne à casa do Pai, que Ele está te esperando. Se derrame aos pés de Jesus. Ponha-se diante dele. Não tenha medo. Não procure desculpas. Ele está pronto para te receber. Entrega a sua vida hoje. Jesus, me perdoa. Jesus, eu quero ser saciado por ti. Seja o pão da minha vida. Seja a minha luz. Seja o meu respirar. Seja o centro de tudo em mim, Senhor. Que diminua eu e tu cresças. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Peça a Jesus nesse dia. Não tenha vergonha. Se você está afastado, se você está desviado, ou se você nunca entregou sua vida a Jesus, só nele, somente nele, você encontra a vida eterna. Você não vai encontrar a vida eterna em Maria, você não vai encontrar a vida eterna em Paulo, Tiago, Bartolomeu, você não vai encontrar a vida eterna em Moisés, você não vai encontrar a vida eterna em São não sei das quantas, você não vai encontrar salvação em Aristóteles, em Platão, nos pensadores gregos, você não vai encontrar salvação no panteão greco-romano, você só vai encontrar salvação porque ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus, não tem ajuda, não tem muleta, não tem escora, somente em Jesus. Ele falou, em mim, sem mim nada podereis fazer, em Jesus. Creia nesta palavra hoje. E diga, Jesus, transforma o meu coração, Jesus. Reina em mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.